Indisciplina. Olá, alô! Está começando o Indisciplina, aqui na aniversariante da semana, a rádio comunitária Cantareira 87,5 da Brasilândia. Uma história que se iniciou em 1995, há 25 anos, fazendo rádio para o povo. A rádio comunitária tem como missão fortalecer a luta pela democratização da comunicação, tendo como foco a comunicação comunitária, alternativa e popular. Divulgar as iniciativas de ações sociais que defendem e promovem a vida. Manter a prática histórica de apoio às lutas das comunidades e movimentos sociais por melhores condições de vida. Continuar a denunciar as injustiças, o sofrimento e toda e qualquer forma de agressão e violação dos direitos humanos e capacitar jovens em lideranças em comunicação e cultura para o exercício da cidadania. A todos os comunicadores e comunicadoras que fizeram ou fazem parte da rádio e aos nossos queridos ouvintes, nosso muito obrigado e que venham muitos e mais muitos anos. Hoje, no Indisciplina, vamos falar sobre música para crianças na educação infantil, e é impossível a gente falar nesse assunto sem mencionar a mente por trás de todas essas músicas que vamos tocar agora e que com certeza faz parte de alguma lembrança sua. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Julho, papagaio pisca o olho, cavalo mexe a crina, vaca vem cantando e olha o cocococó começando. Tá na hora do cocoricó, tá na hora do Júlio toca, 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 toca. Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma cantar, 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 cantar. Cococorimu, cococori, cococoro, paco, 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 paco. Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita, bicharada no vocal, fazendo rock rural, cocoricó. O Júlio na gaita, bicharada no cococoral, cocoricó. O Júlio na gaita, bicharada no cococoral, cocoricó, cocoricó. Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Lava, 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 uma orelha, outro orelho. Lava, 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 lava a testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa e lava até meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi. Lá, 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 lá. Ainda não acabou não, vem cá, vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali, faz a volta e põe a roupa de pachá. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Agora acabou. Um ratinho que toma banho. Nossa, eu nunca vi um ratinho tão limpinho. Passarinho, que som é esse? Passarinho, turu 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 turu. Down 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 down. Que som é esse?
clarinete é assim. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, Tupi-Guarani, Tupi-Guarani. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe. O índio andou pelo Brasil, Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho, que o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, é tudo tupi, tupi-guarani. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é? Aquele que olha de lado. É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty. É tudo tupi, Butantã, Tremembé, Tatuapé, 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 Tatuapé. Quem sabe o que é? Caminho do tatu. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, Tupi-Guarani, Tupi-Guarani. Se você viveu a sua infância na década de 90, você com certeza conhece alguma dessas músicas que tocaram. O nome do compositor de todas essas obras que acabamos de ouvir é Helios Skindi. Formado em composição erudita pela USP, recebeu diversos prêmios com suas músicas voltadas para o público infantil, também com seu forte apelo pedagógico. Helios Skindi construiu um cancioneiro de música popular para as crianças, as pequenas e as grandes, e acima de tudo ensinou para todas elas por meio da arte, das coisas mais básicas até as complexidades da cultura. Vamos ouvir uma fala do compositor sobre a música. Que a música treina a criança a ter contato com a própria voz, sobretudo quando no mundo das canções. Então, o domínio da própria voz, a capacidade de fazê-la ter altos e baixos, essa é a introjeção, porque a voz ela é concreta, mas ela não é acessível pelos olhos. Vai ter que se desenvolver um outro tipo de percepção para isso. Quando você expande a questão musical para os instrumentos e o mundo dos sons e dos ruídos, isso faz com que a criança aprenda a focar pedaços do mundo, porque o ouvido não tem pálpebra. Entra tudo, mas nem tudo que entra a gente está prestando atenção. E a música é a área em que a gente aprende a criar essas atenções, esses focos. Sem isso não se vive. Não existe povo sem música no mundo. Então ela faz parte da construção do nosso mundo interno e externo também, não é? O contato das crianças com a música começa antes mesmo do nascimento.
ao ouvirem os sons cadenciados do batimento do coração de suas mães. Depois descobrem, ao nascerem, um mundo audível ao seu redor. As músicas cantaroladas para embalar o sono, os barulhos que as coisas fazem, enfim, ligam-se ao mundo pelo sentido da audição. Nas músicas que ouvimos de Elos Skindi, percebemos a função pedagógica de letras bem compostas. O ratinho que ensina a tomar banho, nomeando as partes do corpo de modo afetivo, como quando ele diz: meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E até questões linguísticas que estão no nosso dia a dia, como na música Tu, 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 Tupi, que é uma verdadeira aula sobre a origem das palavras, a importância da influência indígena no nosso vocabulário, além de ensinar às crianças diversas e diferentes culturas que fazem parte da nossa identificação cultural. Já na educação infantil, a música é o primeiro contato com a arte e o desenvolvimento da expressão. Através dela é possível se ensinar, provocar reflexões, atuar e até mesmo conseguir a atenção dos mais dispersos. Tanto é que ela também é usada no tratamento de crianças com hiperatividade. Outro nome de peso no cenário nacional é o Mundo Bita, que combina belas composições, animações de altíssima qualidade, traz parcerias com grandes músicos nacionais, como Milton Nascimento, Lulu Santos, Alceu Valença, Ivete Sangalo, dentre vários outros. Uma música no Mundo Bita que tem a simples premissa de ensinar a contar, assim como tantas outras, chama atenção, que além de contar de 0 a 10, ensina as 4 operações básicas da matemática, introduz o pensamento de Pitágoras de forma afetiva, apresenta o conceito das 7 notas musicais, ditados populares, o tempo de gestação dos bebês e discute até a forma do número 0, que historicamente demorou para ter a forma que conhecemos hoje. Vamos ouvir Matematicamente, com Mundo Bita e a banda Causarina. Amor a gente tem para multiplicar. Felicidade é coisa pra se divertir. E quantos mais amigos a gente somar, é certo que a tristeza vai diminuir. Uma andorinha só não faz verão, 2 peixinhos a nadar no ribeirão. Pra 3 tigres eu servi 3 pratos, 4 patas tem o par de patos. Lembro do senhor Pitágoras, que me contava como é bela a matemática. É uma questão de lógica, os meus problemas se resolvem feito mágica. 5 letras são chamadas de vogais, se é 6 ou meia dúzia tanto faz. 7 notas de um bom samba canção, se deitar o 8 vira violão. Amor a gente tem para multiplicar. Felicidade é coisa pra se dividir. E quantos mais amigos a gente somar, é certo que a tristeza vai diminuir. 9 meses já é tempo de nascer, nota 10 pra cada flor que florescer. Me responde assim sem lero, lero, qual a forma do número 0? Lembro do senhor Pitágoras, que me contava como é bela a matemática. É uma questão de lógica, os meus problemas se resolvem feito mágica. Os meus problemas se resolvem feito mágica. Eu com saudade lembro do senhor Pitágoras,
A música faz parte da vida das pessoas e também é uma importante aliada no processo de ensino-aprendizagem. Através da música, a criança desenvolve suas habilidades sociais, afetivas e motoras, a comunicação, cria vínculos, conhece história e diferentes culturas. Pensar a educação infantil pela música, entender a importância e a possibilidade da arte como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento das crianças, faz parte de uma prática pedagógica transformadora. A qualidade das músicas que uma criança tem acesso, não só como forma de entretenimento, mas também de aprendizagem e integração com a sua própria realidade, criará adultos melhor instruídos. Por isso também que no convívio familiar é importante a continuidade do trabalho feito em sala de aula, seja reproduzindo essas músicas ou criando outras, descobrindo os novos sons ou refletindo sobre a letra de uma canção e do assunto que ela trata. De tomar banho à origem das palavras, citamos Helios Skind na música Cavalo Baio. Quem canta não tem medo do escuro, não tem medo de assombração. Quem canta tem o coração tranquilo, dorme ao som do baião. E assim encerraremos esse bloco do Indisciplina com o Cavalo Baio, de Helios Skind. Até mais! Era uma vez um cavalo baio carregando um balaio, dançando um baião. Todo mundo! Era uma vez um cavalo baio carregando um balaio, dançando um baião. Mexe com o bumbum, faz a zabumba, zabumba. Mexe com o bumbum, faz a zabumba, zabumba. Faz o triângulo com ligue, ligue, lém, ligue, lém, ligue, lém, ligue, ligue, lém, lém, ligue, lém, ligue, lém, ligue, ligue, lém, lém, ligue, lém, ligue, lém. Baião que é bom, baião, baião que é bom. Anima a cantoria e faz um baile no salão. Oh, oh, oh. Ó lua, vem mostrar sua alegria. Ô lua, vem mostrar sua alegria. Quem canta não tem medo do escuro, não tem medo de assombração. Quem canta tem o coração tranquilo, dorme ao som do baião, dum, 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 dum. Ao som do baião, dum, 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 dum. Ao som do baião, dum, 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 Alípio, de novo, vai. Ah, não, Melica, de jeito nenhum, né? Só mais uma vez. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Salve, Rádio Comunitária Cantareira. Aqui é o Fernando Konezuki e estamos no segundo bloco do programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte. E nessa mesma batida do primeiro bloco, agora vamos continuar falando de músicas e crianças. Só que agora conhecendo algumas experiências pedagógicas, educativas, de trabalhos com rádio e podcast na sala de aula com crianças pelo estado de São Paulo. Primeiro, vamos escutar a Ana, que atua na rede municipal da cidade de Peruíbe, na MF Leão de Novaes, e que veio nos contar sua experiência com o podcast do Leão, construído com crianças do terceiro ano, de 9 a 10 anos, durante esta pandemia do novo coronavírus. Vamos então com o depoimento da Ana. Olá, eu sou a Ana, eu sou professora, trabalho na rede municipal de Peruíbe, atualmente com uma turma de terceiro ano, que são crianças de mais ou menos 9, 10 anos de idade. Muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com o podcast do Leão, que é um projeto que surgiu agora na pandemia.
Até agora o podcast conta com 4 episódios, sempre girando em torno das competências socioemocionais. Então, no primeiro episódio, a gente abordou a questão da saudade. No segundo, a felicidade. No terceiro, a gente trabalhou com a questão do tédio e a relação do tédio com a construção da nossa criatividade, da nossa imaginação. E no quarto, trabalhamos com empatia e diversidade. E estamos construindo os próximos também. Esse projeto ele surgiu para tentar suprir algumas necessidades. Primeiramente, a de promover a escuta. Tanto a minha escuta, enquanto professora, quanto a escuta de outros adultos em relação às crianças. Acho que a gente precisa ouvir as crianças de fato. Quanto também promover a escuta das crianças com as outras, para que haja uma interação entre elas, porque a interação é fundamental no processo de aprendizagem. Então, a ideia era, dentro desse contexto de isolamento social, tentar fazer com que essas crianças interagissem umas com as outras. Além dessa interação, a proposta também é exercitar a leitura. A criança nessa fase está aprendendo a ler. Algumas já leem com uma certa fluidez, outras com um pouco mais de dificuldade. E é muito importante exercitar a leitura para que essas crianças não regridam, né? E para que elas consigam melhorando a qualidade dessa leitura. E a escolha do gênero textual da poesia tem a ver com um acontecimento de antes da pandemia em sala de aula. A gente tinha um combinado em sala de aula que era o seguinte: todos os dias eles tinham uma rotina de atividades para fazer. Se todos terminassem, eles iam brincar, né? E acontece que sempre alguns terminam antes do que outros, e aí eles precisavam se esperar. E a estratégia que eu usava era aqueles que terminassem antes poderiam pegar um livro do cantinho da leitura que tinha lá na sala e ir lendo até que os outros terminassem. E um dia, uma dessas crianças estava lendo um livro de poesia e ela pediu para que, no final, ela pudesse fazer uma leitura para os colegas de uma daquelas poesias. E eu achei aquilo o máximo, né? Porque a poesia ela é muito potente, né? Eu sempre trabalhei muito com poesia, sempre frequentei muitos saraus, muitos slams, que são batalhas de poesia. E essa criança leu para as outras, e aí começou que as outras também queriam ler, e aí surgiu um sarau. E esse sarau, ele se repetiu algumas outras vezes na sala de aula. Mas aí veio a pandemia. E, bom, eu não queria deixar esse projeto do sarau de lado, então eu comecei a pedir para que as mães gravassem um vídeo das crianças fazendo essas leituras. Só que tem um problema, né? Porque os vídeos, mesmo quando eles são curtos, eles exigem um pacote de dados muito grande e uma memória de celular muito grande. E não é todo mundo que tem. Eu mesma tentei gravar alguns vídeos e tive uma dificuldade imensa, porque meu celular não suportava. E aí veio a ideia da gente substituir o vídeo pelo áudio, e vendo que os áudios dessas leituras eram muito bacanas, eu comecei a pensar em como que a gente poderia tornar esses áudios algo que a gente pudesse colocar para fora, para as outras pessoas verem. E foi daí mesmo que surgiu a ideia de fazer o podcast. E além da escuta e da leitura, a ideia também era trabalhar com a argumentação da criança, né? Com a capacidade de se expressar, de propor reflexões, trabalhar um pouco com filosofia, né? E daí também veio a ideia de pedir para que essas mães, além de gravar a leitura das crianças, gravasse algumas perguntas para as crianças responderem. E amarrando a participação também das famílias, né? Porque acho que a escola ela está muito fechada para a comunidade. Acho que ela precisa se abrir. Então, querendo ou não, esse isolamento social permitiu que a gente conseguisse trabalhar em conjunto com essas mães, com essas famílias, com esses responsáveis.
E aí foi assim que foi surgindo, né? Pedindo para que essas mães gravassem essas leituras, gravassem essas respostas, sugerindo conversas para que essas famílias tivessem no seu contexto domiciliar, né? Às vezes eu mando um textinho mais direcionado para aquela mãe, para aquele adulto ler, para dar um embasamento para que essa conversa aconteça, sem muitas pretensões, porque com certeza essas pessoas sabem conversar com essas crianças, mas para a gente dar mais uma direcionada mesmo para o conteúdo a ser construído. E esse projeto ele tem alguns problemas que precisam ser solucionados, né? Ainda que ele não exija um pacote de dados muito grande, para que as crianças consigam de fato participar, elas precisam ter acesso à internet. E não são todas as famílias que têm. A gente está numa escola pública, numa periferia, e a inclusão digital ela ainda é muito pequena. A gente precisa pensar em formas para que ela seja efetiva. Tanto a inclusão digital dessas famílias, quanto a inclusão digital de nós, professores. Porque antes da pandemia eu não tinha noção nenhuma de como fazer um podcast. Eu tinha uma única experiência, que foi com um podcast do Desobediência Sonora. Eu dei uma entrevista para o Fernando, e desde então eu nunca trabalhei com podcast. Eu nunca pensei na possibilidade do podcast ser um instrumento pedagógico, né? Então, assim, para que a gente consiga colocar as tecnologias dentro da nossa ação pedagógica, a gente precisa de estrutura, né? A gente precisa de condições. Infelizmente, o poder público não dá isso pra gente. A gente precisa brigar para que isso aconteça. Então, é basicamente isso. Esse é um projeto que ainda está em construção, ele está sendo constantemente avaliado. E eu convido a todos a escutarem o podcast do Leão. Ele está disponível no Spotify, em algumas outras plataformas também. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e um abraço a todos. E acabamos de escutar a Ana, aqui para o Indisciplina, sobre o podcast do Leão, lá de Peruíbe, litoral paulista. Escutem o podcast do Leão através do anchor.fm/Ana-Morales25 ou joguem podcast do Leão no Google, que vocês também acham. E agora vamos sair de Peruíbe e vamos para o interior do estado de São Paulo, para Mogi Guaçu, conhecer uma experiência no contexto rural de Martinho Prado Júnior com a Raquel, a Rádio Sotaque. Oi, pessoal do programa Indisciplina. Oi, pessoal da Rádio Cantareira. Aqui quem fala é Raquel. Eu estou morando em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Queria agradecer a oportunidade de conversar um pouco mais com vocês, poder contar um pouco mais da história que eu tento desenvolver através da rádio na comunidade rural, numa escola da comunidade rural de Martinho Prado Júnior. E também queria aproveitar a oportunidade para agradecer a inspiração que vocês me deram no dia de hoje. Depois que o Fernando contou do programa, da rádio, eu entrei logo no Face para procurar, para saber o que estava acontecendo, como é que era. E poxa, que fôlego que vocês me deram. Obrigada. Bem, eu vou contar um pouco de como tudo começou. A princípio, a ideia era criar uma ação cultural para a biblioteca escolar. Então, ela foi o ponto de partida. A gente tinha a intenção de romper com o modelo coagulado que elas apresentam, né? Onde a porta fica fechada e abre apenas para acesso aos livros. Eu queria romper com isso, né? Queria que a gente conseguisse ir além do acesso às informações. Que a gente pudesse discutir, que a gente pudesse criar novas informações a partir daquilo que a gente acessava e debatia.
Mas o tempo foi passando, né? A burocracia se apresentando e, para ser sincera, eu só queria começar algo. Eu não aguentava mesmo aquele cenário precário envolvendo não só o analfabetismo, mas violência doméstica, a miséria, dentre outras. Violências somadas ao que a escola mais sabe fazer, que é invisibilizar crianças. Dentre inúmeras tentativas, a rádio ela surgiu como um caminho, né? Uma estratégia para uma ação capaz de entrar em contato com as suas histórias e outras histórias. E também com a possibilidade de discutir o que a escola tem obrigação, mas ela ignora. Por exemplo, o racismo, a violência doméstica, o preconceito com as diferentes formas de falar, enfim, as violências cotidianas que as crianças sofrem. A rádio, então, ela foi capaz de criar espaço para valorizar toda a diversidade cultural que existia na narrativa dessas crianças, de reconhecer e inserir as variações linguísticas e estimular a apropriação da linguagem, para que elas se apropriassem da linguagem como um meio de expressão, como um meio de interagir, para interação e comunicação, né? E, enfim, acabou criando uma ação delas para elas. Com isso surgiu a rádio, né, a partir da cultura local. Na verdade, ela não existe fisicamente, mas eu pegava o material que eu tinha e montava em sala de aula. As gravações elas foram feitas de modo muito improvisado. Perdi também muito material, porque eu tenho uma limitação técnica enorme, o que é uma pena, porque as crianças, ao final do ano, elas já tinham autonomia para o programa como bem entendesse. Eu podia observar que é um trabalho muito potente. O sentimento de pertencimento, o vínculo, poxa, são ganhos assim indescritíveis mesmo. Além do que elas ampliam muito o comportamento de leitora, né, de leitor. Vai muito além da decodificação, de ficar focada ali em saber os sons das sílabas. Trabalha-se isso também, mas isso não é a única coisa que a gente tem que desenvolver para a leitura acontecer. E tudo isso só foi possível porque a leitura ela foi vinculada a uma prática significativa, que eu confesso que é uma das coisas mais difíceis de se encontrar na escola. A rádio ela possibilitou criar situações em que elas acessavam, elas discutiam diferentes gêneros literários. Não só isso, diferentes informações, né? Contrariando um material homogêneo. Um material igual dos livros didáticos, em que geralmente só contam uma história, né? Uma versão da história que é da classe dominante. E para mim o mais importante que isso tudo, que esse acesso e a discussão, é que a rádio ela permitiu que elas criassem as próprias informações, né? Elas criaram contos das histórias locais, incluindo música, fazendo a trilha sonora, incluir os produtos das mães, desde pão de mel, bala de coco, enfim, uma variedade de novas informações. Eu sei que eu falo muito informações, mas é isso, a gente vive rodeado de informações, mas parecem ser as mesmas. Criados muitos quadros, assim, desde o pega esse recado, que é para você mandar alguma mensagem em forma de poesia para algum ouvinte que passa por uma situação de violência doméstica. As crianças passaram a se comunicar através de cartas, utilizavam o canal de comunicação da rádio para mandar a carta para o amigo e para o primo que estavam lá em Alagoas. Olha, gente, é um campo assim com infinitas possibilidades. E o importante para que ele aconteça é que a gente possa ter laços com pessoas que acreditam na arte como potência, que seja contra o individualismo e que lute para que a educação não seja uma mercadoria. Bem, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Espero ter contribuído um pouco. Espero mais ainda que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente para fortalecer essa luta. Um grande abraço. E é isso, pessoal. Acabamos de escutar aí a Raquel, lá de Mogi Guaçu, que trouxe a experiência da Rádio Sotaque. Quem quiser escutar esse trabalho, ele está disponível através das plataformas do Desobediência Sonora. Para mais informações, acessem desobedienciasonora.milharal.org. E saindo do interior, lá de Martinho Prado Júnior, em Mogi Guaçu, vamos para a zona norte da cidade de São Paulo, mais especificamente
para a Vila Ed, conhecer mais uma experiência de podcast e rádio com crianças dentro de escolas. Vamos agora escutar um aluno e um professor da EMF, professora Shirley Gill, o Thiago e o Wagner, que integram o projeto Voz Ativa Estudantil. Olá pessoal, eu sou o Thiago, sou professor de História na Rede Municipal de São Paulo, na EMF professora Shirley Gill, que fica na Zona Norte, Vila Ed. O projeto de podcast que nós realizamos lá, que chama Voz Ativa Estudantil, ele começou na verdade em 2017 na EMF Frei Galvão, que fica ali na região do Cabuçu. E através de uma oficina que nós realizamos junto com a mídia Desobediência Sonora, foi o momento que eu tive a primeira experiência que juntou a mídia, né, neste caso o podcast, com a educação. Em 2018, então, eu cheguei no Shirley Gill e aí desenvolvemos um projeto escrito e apresentamos numa portaria que existe na Rede Municipal de São Paulo, que chama Imprensa Jovem. E a partir desse momento, a gente passou a desenvolver os meios de comunicação dos estudantes na escola. Então, o podcast foi a ferramenta que nós utilizamos, mas também a Rádio Escola, que durante os intervalos os estudantes transmitem, através das instalações que já existiam na escola, informações, ouvem músicas. Então, o podcast e a Rádio Escola são as ferramentas de comunicação que nós utilizamos nesse processo de educomunicação, né? Que é a ideia de utilizarmos dos veículos de comunicação, das mídias, dentro do processo de ensino-aprendizagem da escola, né? Desenvolver os conteúdos relacionados ao universo escolar através do meio de comunicação. O projeto acontece 3 vezes por semana, 1h30 por dia. E ele é dividido basicamente numa parte teórica e uma parte prática. Na parte teórica, a gente busca desenvolver junto com os estudantes as ideias do que é mídia independente, mídia comercial, sobre os meios de comunicação, sobre rádio comunitária, sobre a importância de conhecer um pouco sobre o jornalismo, sobre o radialismo. Na parte prática, o projeto busca trazer conhecimentos ligados à construção de pauta, à elaboração de perguntas, a como utilizar o gravador, como editar, né? Nós utilizamos o programa, o software livre, o Audacity, então aprendemos também a editar durante o projeto. Então, o projeto tem como objetivo geral desenvolver a autonomia, o conhecimento crítico, né? A liberdade de expressão, incentivar o estudante a participar, a ter voz ativa, né? Não ter vergonha, não ser tímido, saber o quanto que é importante a comunicação, a expressão, a necessidade que temos de nos apropriarmos do conhecimento tecnológico, das novas mídias, das mídias digitais, de sermos nós mesmos a mídia, né? De levar as informações da nossa escola, do nosso bairro, da nossa comunidade. Então, o projeto une essa teoria e prática para trazer autonomia aos estudantes para que eles sejam a mídia. Durante esses 3 anos do projeto na escola, 2018, 19 e 20, nós realizamos algumas saídas bem interessantes. Em 2018, nós visitamos o Memorial da Resistência. Conhecemos as instalações do memorial e participamos de uma oficina livre de podcast com a mídia Desobediência Sonora, que tem sido uma parceira do projeto nesses 3 anos, realizando oficinas tanto no memorial quanto também na escola nos anos de 2019 e 2020. Nós fizemos também uma visita, com apoio da Desobediência Sonora, à Rádio Cantareira. Lá nós fizemos um bate-papo com as pessoas que trabalham na rádio e também conhecemos as instalações da rádio. Uma outra atividade muito importante de saída foi a visita à associação de bairro que tem lá na nossa região. Foi uma parceria com o projeto Caminhos da Vila Ed, do professor de Geografia Douglas. Então os estudantes saíram para conhecer o bairro e realizaram entrevistas com os moradores da região e com a presidente da Associação de Moradores do Bairro. Foi uma atividade muito importante.
Os estudantes, eles têm a autonomia de realizar as entrevistas durante as atividades que acontecem na escola. Então, na semana literária, ou quando algum palestrante visita a escola, ou quando eles vão fazer alguma visitação na rua, como no planetário, como a participação no Festival de Música Estudantil. Então eles se organizam, né, levam o gravador, preparam as perguntas e trazem os áudios das atividades para que a gente edite durante nossos encontros. Então é muito interessante essa participação ativa e autônoma dos estudantes na construção das entrevistas e dos programas. Neste momento de pandemia, apesar de todas as dificuldades que o isolamento social trouxe para as nossas vidas e para o andamento das atividades escolares, a gente tentou manter ativa as atividades do projeto. Poucos estudantes puderam participar nesse momento, né? São 3, 4 que estão tendo acesso às nossas reuniões online que estão acontecendo. Nós estamos lançando as edições que foram gravadas no ano passado. Então, nós tínhamos um arquivo com algumas entrevistas que os estudantes realizaram nessas atividades e durante a pandemia nós lançamos 8 edições. 6 delas que já estavam gravadas do ano passado e 2 gravamos através do Google Meet. Então, durante o encontro com os estudantes, nós gravamos uma edição sobre futebol em tempos de pandemia e uma outra edição sobre games. O principal objetivo neste momento de pandemia foi manter viva a ideia do projeto, né? Então, aos sábados, a cada 15 dias, tem saído as edições na mídia Desobediência Sonora e a ideia é que os estudantes possam estar ouvindo um pouco do que eles realizaram durante o ano passado e refletindo um pouco sobre o contexto atual que estamos vivendo. Então é isso, pessoal. O projeto Voz Ativa então acontece lá na MF Schiller Gill. E para conhecer mais do projeto, acesse a nossa página no Facebook, Voz Ativa Estudantil. E vocês também podem ouvir as edições através da mídia independente Desobediência Sonora nas principais plataformas de podcast. Valeu, pessoal. Obrigado e tamo junto. E aí, pessoal. Meu nome é Wagner, da Rádio Podcast Schiller Gill. Sou do Schiller Gill, Voz Ativa. E, bom, eu gosto muito de participar do projeto porque a gente consegue desenvolver bastante coisa. E é muito bom para também ter um desenvolvimento social com as pessoas, conseguir não ter mais vergonha assim, ter uma fala melhor. Eu gosto muito, que é muito legal e muito bom. E estamos de volta. É isso, pessoal. Acabamos de escutar aí sobre a Voz Ativa Estudantil da MF Professora Shirley Gill. E quem quiser escutar as edições do Voz Ativa estão disponíveis através do Facebook do projeto, facebook.com/Voz Ativa Estudantil, ou também através das redes do Desobediência Sonora. Inclusive, nesse último final de semana, o Voz Ativa lançou uma edição com a molecada falando sobre os games nesse tempo de pandemia. Vale dar uma olhada. E chegamos ao fim da 6ª edição do Indisciplina. E antes de encerrar, vale também reforçar as nossas felicitações à Rádio Comunitária Cantareira pelo seu aniversário de 25 anos. O Cursinho Livre da Norte parabeniza a rádio e também destacamos o importante trabalho que a rádio faz para uma comunicação popular na Brasilândia. Que venham mais muitos anos para a Rádio Comunitária Cantareira. E o Indisciplina, além disponível aqui na Cantareira às sextas às 16 e aos domingos às 22, o Indisciplina também pode ser escutado pelo Anchor, Spotify, YouTube e outros tantos agregadores de podcast. Mais sobre o Cursinho Livre da Norte no Facebook, Instagram e também pelo cursinholivredanorte.milharal.org. Até semana que vem.